Bom, meninos, nós estamos com o Tony chegando aí de novo. Espera aí, vamos receber o Tony. Deu certo a gravação aí já, Antônio Carlos? Sabe se deu, Marlene? Deu sim. Deu? Então Deu, vamos lá. Marcos, deu. Então, vamos começar. É o seguinte, nós estamos então terminando aquela série de comunicações do Espírito Charlet, que ele vai falar sobre os animais. Nós terminamos o último texto dele semana passada, e nós começamos as observações gerais sobre o exame crítico que Kardec fez dessa série de comunicações. Então, essa observação geral, Kardec inicia, nós falamos disso na semana passada, falando ali a respeito do ensinamento importante que esse conjunto de comunicações nos trouxe, né, do ponto de vista da ciência espírita, porque ele traz uma oportunidade grande de fazer, de fato, essa crítica sobre as mensagens trazidas pelos espíritos. Então, ele faz um apanhado aqui, né, dentro desse exame crítico que ele vem fazendo, e ele vai colocar ali, né, a respeito da dificuldade que a gente tem e da necessidade que se tem de fazer esse exame crítico de todas as comunicações. Ele vai mostrar para nós que nesse conjunto de comunicações do espírito aqui, do Charlet, nós temos coisas muito profundas, muito lógicas e outras coisas que são entendimento errado do espírito, outras que são licença poética do espírito que ele teve, que ele começou a fazer, ele divagou, ele gostou da experiência de trazer o texto, tudo, e ele começou a divagar. Nós vimos nas duas últimas comunicações o tanto que ele, né, que ele viajou na imaginação dele ali. Até a Marlene começou a fazer a leitura semana passada, né, Marlene? A leitura começou muito bem, mas a gente falou, nossa, que bonito esse texto. E aí, a dona Dalva aí, dona Dalva, chega aí. Aí a Marlene começou, depois ele dá uma misturada, né, Marlene? Ele dá uma escapada ali, e depois ele mesmo, Kardec questiona sobre esse texto, né, que ele usou muito a imaginação, e ele fala, olha, eu era um pintor, né, eu não era um cientista, e eu gostei dessa ideia de trazer essa questão poética. Então, Kardec faz aqui uma observação a respeito dessa necessidade dessa crítica. Ele vai falar que quando o espírito é um espírito elevado, ele vai colocar o Charlet aqui como um espírito elevado, o que não quer dizer que ele seja um espírito bom da segunda ordem, e nem quer dizer que ele seja um espírito elevado em todas as frentes, né? Então, ele traz um conhecimento já mais avançado de alguns temas, ele tem uma clareza de entendimento, e, sobretudo, o que Kardec classifica essa boa vontade desse espírito, esse grau de elevação que ele colocou, ainda que relativo, até em função dele aceitar as críticas e os questionamentos que Kardec fazia para ele, né? E aí Kardec pontua que o espírito orgulhoso, o espírito inferior, ele não aceita esse tipo de coisa, né? O pseudo-sábio também não, né? Então, às vezes, o pseudo-sábio não é um ignorante, ele é um espírito que ele já conquistou um espaço na ciência, ele conquistou um espaço na literatura, ele sabe formular os textos, formular as frases, ele usa palavras, né, rebuscadas, mas ele não aceita normalmente, facilmente, as críticas e os questionamentos. Então, e que isso é um prato cheio para fascinação, que ele faz o quê? Esse tipo de espíritos inferiores, os orgulhosos, os pseudo-sábios, ao contrário do Charlet, que tinha toda a boa vontade de corrigir aquilo que ele falou, de compreender, de aceitar as correções, esse espírito não. Ele faz o quê? Ele fascina o médium, e ele faz com que o médium se afaste das pessoas que o questionem, e aí ele fica com o campo aberto para ele poder tecer os seus comentários, fazer os seus textos e tudo mais. Então, Kardec agora vai dedicar essas observações gerais a fazer um levantamento nessa linha de raciocínio, para trazer, como ele sempre faz, né, didaticamente, um ensino a partir desse conjunto de comunicações e de refutações, que ele vai trazendo aí para nós esse conjunto, que eu achei muito interessante, até a gente não correu com isso semana passada, porque essas observações gerais eu acho que trazem muito ensinamento para nós, aí dá para a gente poder extrair bastante coisa do que Kardec está falando aqui, apesar de não ser uma coisa totalmente nova para nós, a gente já sabe disso, mas a gente vai ver aqui que Kardec vai trabalhar, como ele sempre faz, trazendo um roteiro. Ele vai explicar para nós os fundamentos e também a prática, como nós vamos fazer isso. Não vale a pena a gente poder dedicar aí mais um dia
poder estudar esse trecho aqui. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui para a gente poder já começar. Soraya, se o tamanho estiver bom, se quiser começar, manda bala. Obrigada, Mari. Não há ninguém que, julgando friamente e sem prevenção, não reconheça como má uma tal influência, porque ressalta o mais vulgar bom senso que um espírito realmente bom e esclarecido jamais procura exercê-la. Pode, pois, dizer-se que todo médium que a ela se submete se acha sob o império de uma obsessão, da qual deve o quanto antes procurar livrar-se. O que se quer, antes de tudo, não são comunicações a todo custo, mas comunicações boas e verdadeiras. Ora, para se ter boas comunicações, são necessários bons espíritos. E para se ter bons espíritos, é preciso ter bons... Aí precisa subir um pouquinho, Mari, por favor. É preciso ter bons médiuns, livres de qualquer influência má. A natureza dos espíritos que habitualmente assistem o médium é, pois, uma das primeiras coisas a considerar. Para conhecê-lo exatamente, há um critério infalível, e não é nos sinais materiais, nem nas fórmulas de evocação ou de conjuração que será encontrada. Esse critério está nos sentimentos que o espírito inspira ao médium. Pela maneira de agir deste último, pode-se julgar a natureza dos espíritos que o dirigem e, consequentemente, o grau de confiança que merecem em suas comunicações. Mário, você sobe mais um pouquinho, por favor? Isto não é uma opinião pessoal, um sistema, mas um princípio deduzido da mais rigorosa lógica, se admitirmos essa premissa. O mau pensamento não pode ser sugerido por um bom espírito. Enquanto não se provar que um bom espírito pode inspirar o mal, diremos que todo ato que se afasta da benevolência, da caridade, da humildade, e no qual se note o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho ferido ou a simples acrimônia, não pode ter sido inspirado senão por um mau espírito, ainda quanto este hipocritamente pregasse as mais belas máximas, porque, se fosse realmente bom, prová-lo-ia pondo seus atos em harmonia com suas palavras. A prática do espiritismo é cercada de tantas dificuldades. Os espíritos enganadores são tão astuciosos, tão sábios e, ao mesmo tempo, tão numerosos, que não seria demais armar-se do máximo de precauções para frustrá-los. Importa, pois, rebuscar com o maior cuidado todos os indícios pelos quais eles se podem trair. Ora, esses indícios estão ao mesmo tempo em sua linguagem e nos atos que provocam. Muito bem. Vamos dar uma paradinha para a gente comentar esse primeiro trecho aqui. Então, ele vinha falando da questão dos espíritos orgulhosos, dos pseudo-sábios, né, dos inferiores. Ele falou lá da questão de que os espíritos fazem esse processo de fascinação, e aí nós entramos nessa parte do texto aqui, onde ele vai dizer que todo médium que está sob esse processo de fascinação, então ele está sob o império de uma obsessão. Então a gente já não tem dúvida, né? Quando o médium começa a se encantar pelo espírito, a se fascinar pelo espírito, já é um processo obsessivo, é diferente de ser uma mera influência, uma influência ocasional, né? Já começou a ser um caso ostensivo, um caso em que o espírito não vai se desgarrar fácil daquele médium, e aí a gente vê problemas graves com mediunidade, porque o médium também gosta dessa situação, né? O espírito gosta e o médium também gosta. Então ele começa a ter esse processo de fascinação, que é uma obsessão e que vai criando aí raízes profundas e muitas vezes fica depois muito difícil de um médium poder ser libertado desse processo aqui. Ele vai pontuar aqui que o que se deve buscar dentro das comunicações espíritas, dentro do trabalho, são boas comunicações, comunicações verdadeiras e não comunicações a todo custo. Isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente quer comunicação de todo jeito, tem que ter várias manifestações. E Kardec buscava aqui as boas e as verdadeiras. Então, quando tinha um espírito que estava ali
se apoderando das reuniões, estava ali influenciando de maneira equivocada, ele não tinha dúvida em pedir para esse espírito se afastar, ou pelo menos questionar esse espírito, pedir explicações para esse espírito, o que naturalmente afastava aquele que não estava interessado nisso. Então, aqui, essa colocação é muito interessante, porque nós não temos tempo a perder. Né? As reuniões mediúnicas, o processo mediúnico, ele é complexo ao extremo. Você não tem trabalhadores aí à vontade, então, quer dizer, não dá para ficar perdendo tempo com o espírito mistificador, com o espírito brincalhão ali. O Kardec vem trazer essa colocação aqui. Ele vai dizer que para você ter comunicações boas é preciso bons espíritos. E para ter bons espíritos é preciso ter bons médiuns. Então, uma coisa vai puxando a outra ali. Né? E que deve se considerar, em primeiro lugar, a natureza do espírito. A natureza do espírito que assiste o médium. É uma das primeiras coisas a se considerar. E aí é interessante, porque vejam só, quando ele fala da natureza, ele não está aqui, sob o meu ponto de vista, ele não está aqui buscando espíritos só da segunda ordem, espíritos elevados. Ele quer espíritos que sejam genuínos, espíritos que sejam bons no sentido de serem espíritos honestos, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a questão não é quando você identifica um espírito inferior pela sua franqueza, pela violência com que ele faz a comunicação, pelas palavras de baixo calão que ele usa, enfim. Né? O problema é quando ele se mostra bom e ele é mau. Esse é o grande problema. Né? É isso que Kardec vem pontuar aqui. Então você tem que procurar a natureza desse espírito. Quando ele é questionado, ele aceita. Né? O Chalé aceitava. Ele trouxe coisas interessantes que levaram a vários raciocínios bons, né? E foi questionado e corrigiu o seu pensamento, né? Permitiu que Kardec complementasse ou alterasse aquilo que ele tinha escrito. Então, a natureza desse espírito é boa. É isso que Kardec vem colocar. Porque, senão, a gente corre o risco de classificar, de buscar comunicações de alto teor, de elevação moral ou científica, e aí você inviabiliza o processo. Você inviabiliza porque, na maioria das vezes, não são esses espíritos que vão se comunicar. Né? E Kardec já colocou, e nós já falamos aqui várias vezes, do volume de ensinamentos que a gente recebe dos espíritos ordinários. Lembra que a gente falou muito sobre isso? Né? Que são os espíritos comuns, que vêm trazer a sua história, o seu pensamento. Então a gente vê na revista aqui várias comunicações que a gente está estudando, que às vezes a gente não concorda ou não, o pensamento que o espírito está trazendo não está de acordo com a doutrina, mas você tira aquele trecho ali, você sempre aproveita alguma coisa das comunicações. Mas a natureza do espírito ela é inquestionável, a gente tem que buscar entender. E se é um espírito mistificador, se é um pseudo-sábio, se é um espírito inferior que está tentando influenciar, a gente tem que usar esse critério de Kardec aqui, de dizer não, aqui não. A gente não está aqui para perder tempo. Né? Ele vai falar aqui depois que a maneira de agir do médium denuncia essa natureza do espírito. Então, muitas vezes você vai compreender se o médium está nesse processo de isolamento, se o médium também não aceita questionamento nem nada, você pode começar a perceber que talvez a natureza desse espírito que esteja ali esteja influenciando esse médium. Né? O espírito está influenciando o médium a tomar essa conduta. É o início de um processo de fascinação. Eu achei muito rica essa colocação dele aqui, né? Porque ajuda, sobretudo aqueles que estão se desenvolvendo, a capturar isso. Né? Qual é a natureza? E ele não está falando aqui, né, da mensagem em si, ele está falando da maneira de agir do médium. Como o médium é influenciado no processo de comunicação dele, no processo de mediunidade dele. Então é uma coisa violenta, é uma coisa que gera esse processo de isolamento do médium, esse confronto com qualquer tipo de questionamento. Então já está denunciando a natureza do espírito. Né? Porque se é um espírito bom, um espírito, como nós colocamos, genuíno, honesto, ele vai estar tranquilo para isso, e ele vai tranquilizar o médium. Muito pelo contrário, na hora que ele é questionado, o próprio espírito vai influenciar positivamente o médium para que ele possa, ter tranquilidade nesse processo aí de ser questionado. Aí ele vai trazer ali que isso não é uma opinião pessoal, né, nem é um sistema, mas é um princípio que foi deduzido da lógica e do experimento. Então, Kardec já vinha ali experimentando nós estamos aqui, acho que em 61, se não me falha a memória, então já fazia aí vários anos, né? Os 5 anos que ele vinha experimentando essas comunicações e percebendo isso. Então ele vai falar que isso aqui é fruto dessa lógica, né, rigorosa que eles estabeleceram ali.
e que a primeira premissa a ser admitida é: nenhum pensamento mal pode vir de um espírito bom. Essa é a primeira premissa. Então, se houve um pensamento mal, se houve um pensamento egoísta, e aí ele faz uma classificação aqui para falar a respeito desses bons, que ela é complexa para nós, né? Porque, olha só, ele fala, não pode ter, se você tiver ódio, inveja, ciúme, orgulho ferido e uma simples acrimônia. Marleninha, o que é acrimônia, você sabe? Senão nós vamos no Google. Vai lá no Google. Vai lá, Soraya, faz para nós essa fita aí que eu não sei não. Mas deve ser coisa pesada. Palavra antiga, pouco usada. Deve ter ali, ó. Achou? Estado ou qualidade do que é acre, azedo, acidez. Então, seria um mau humor, né? Um simples mau humor ali, uma irritação, alguma coisa desse tipo aqui. Então, vejam o que ele cria aqui. Ele coloca aqui, de fato, uma situação rigorosa, né? Porque quem de nós que não tem em algum momento algum sentimento aqui, ódio talvez seja forte, mas uma raiva, né? Uma raiva momentânea, ciúme. Quem não tem ciúme, né? Eu não tenho, não. Eu sou espanhol não tem ciúme, né, Marlene? Espanhol não tem ciúme, não. Raiva, ciúme, orgulho ferido também é uma coisa muito comum no nosso estágio evolutivo, né? A gente se sentia aí melindrado com alguma coisa. E essa simples acrimônia que ele vem falar aqui, que a Soraya nos esclareceu, que é esse estado aí entendi que seja um estado de irritação, né? Um azedume ali da pessoa. Então, veja só, não pode ter sido inspirado por um mau espírito. Às vezes não é nem tão mal, mas ele já está classificando para nós que, é um espírito do nosso padrão para baixo. Né? Não vai achar que é um espírito superior. Então ele está colocando um crivo pesado, um crivo mais rígido, até para proteger. Né? Porque muitos espíritos vêm trazendo mensagens, trazendo situações, e que às vezes a gente acaba fascinado, e o grupo às vezes acaba fascinado, né? Por entender que, nossa, é um espírito, às vezes ele usa uma identidade, né? É um espírito superior que está trazendo, olha que bonito que ele trouxe, e aí você vai ver, não tem profundidade nenhuma. Às vezes, se você questionar espírito, você vai encontrar essas situações aqui, né? De orgulho ferido, de ódio, desse mau humor, e aí você já começa a escolher, a selecionar a natureza desse espírito aqui. Né? E ele ainda fala aqui, ainda que ele pregasse hipocritamente as mais belas máximas. Não tem que tomar cuidado, porque qualquer um pode decorar, ou qualquer um pode ter uma boa oratória, e através das boas máximas, ele vai colocando situações errôneas no meio. Nós vimos uma mensagem dessa quando a gente estava estudando palestras familiares de além-túmulo, eu não sei se vocês se lembram, no meio de uma comunicação, que era acho que de um pai para um filho, entrou um espírito e ele começou a bagunçar a comunicação. E ele começa fazendo um trecho interessante, com lógica, bonito, e depois ele começa a trazer, a pontuar coisas para confundir. Aí Kardec questiona e depois eles apuram lá que era um espírito que estava se intrometendo naquela comunicação. E depois eles até vão observar que aquilo foi uma coisa meio proposital para poder, sempre eles faziam isso, para poder saber se eles estavam ali atentos ao que eles estavam fazendo e até para trazer para nós aqui, né, esses critérios, essa situação. Outra coisa que me chamou a atenção aqui é onde ele vai falar que os espíritos, ele vai falar que a prática do espiritismo é cercada de tantas dificuldades. Os espíritos enganadores são tão astuciosos, sábios e, ao mesmo tempo, numerosos. Olha só, né? Eles são astuciosos, eles são sábios, então não adianta achar que ele é ignorante, que ele não saberia falar ou responder alguma pergunta. Não, ele é sábio. Às vezes ele desenvolveu a ciência, ele desenvolveu uma série de qualidades. Né? Ele é astucioso, ele sabe enganar, ele sabe, né, persuadir. Ô Vera, o seu microfone está aberto? Deixa aí, por favor. Aí, valeu. Desculpa. Tranquilo. Estava dando eco aqui no que eu estava falando, mas tá jóia. Eu só percebi agora. O que acontece? Então, eles são muito espertos, né? Então, eles são sedutores, eles são, né, articulados, têm essa sabedoria, e o que ele falou que é mais importante aqui, eles são muito numerosos. Olha só, por que é a dificuldade? Né? Então, vamos lá. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Nós estamos cercados de espíritos da mesma natureza nossa. A grande maioria, a esmagadora maioria, espíritos da terceira ordem. Né? Então, espíritos comuns, espíritos ordinários. Eventualmente,
a gente tem espíritos da segunda ordem que estão vindo aqui em missão nos ajudar, que estão aqui, né? Ou aqueles que estão na terceira, mas já estão passando para a segunda, que estão aqui trazendo essas comunicações mais profundas e tudo mais. Mas o grande volume das comunicações, o grande volume da nossa exposição é de espíritos da terceira ordem. Então a atenção tem que ser enorme, né? A atenção tem que ser gigantesca. Quando a gente está fazendo as nossas comunicações aqui, as nossas reuniões de socorro, de desobsessão e tudo, nós já estamos preparados para esse tipo de espírito comum, né? É isso que a gente está esperando receber, é isso que a gente está esperando atender. O problema é quando você começa a receber mentores, começa a receber anjo guardião de alguém, aí é que você tem que dobrar a atenção. Né? Quando a pessoa, o espírito começa a trazer conselhos, quando o espírito começa a ficar frequente nas reuniões. Então é nesse momento, né, nos moldes nossos de hoje, que a gente não trabalha mais tanto com as evocações, a gente trabalha mais com as comunicações espontâneas. Quando você começa a ter espíritos que vão se comunicar frequentemente, a gente tem que ficar muito atento, e eu acho que esse capítulo aqui nos ajuda muito a poder trabalhar esse aspecto aí e ter esses cuidados. Bom, desse primeiro trecho aqui é isso? Algum comentário? Ô, Mário, pois não. Eu penso assim, daí a importância da gente analisar a reunião que a gente está frequentando, o local, porque o que há de fascinação, a fascinação é o pior tipo de obsessão, a gente estuda isso, né? Mas também é o que mais toca na pessoa, porque o orgulho, né, como você disse, o médium gosta daquilo. E quando ele vê, ele cai na possessão, porque ele fica tão fascinado, tão maravilhado com tudo, né, que ele cai na possessão. E também eu fico pensando assim, às vezes, eu vejo na reunião que eu frequento, reunião muito boa de Luz e Amor, né? Então, mas a gente vê assim, que tem espírito que te testa. Quando você está fazendo a orientação, ele fala umas coisas para ver se, deixa eu ver aqui como que ela é mesmo, né? Como que essa pessoa que está falando comigo é. Eles testam, eles jogam. E se você cai, coitadinho de você, porque depois ele pode sair com você bem acompanhadinho, né? Então, a Sueli, sabe, com aquela simplicidade dela, ela conduz muito bem uma reunião, porque ela sempre fala isso para a gente. Olha, nós estamos aqui, é pronto-socorro. Ninguém tem que achar que vai vir Bezerra de Menezes, pode vir, não, vai vir e-mail, pode até um dia a gente ter essa bênção, mas nós estamos aqui para socorrer. E ninguém tem que preocupar em saber preocupar assim, nossa, mas só vem espírito sofredor? Nossa, mas não veio meu anjo de guarda falar, nunca veio, por que isso? Ela sempre fala para a gente, ele não precisa vir. Você tem que saber que ele está ao seu lado. Então, a Sueli, eu penso assim, sabe, eu trabalho com a Sueli mais de, nem sei, acho que 12, 13 anos, eu acho assim, ela é muito ponderada. Na simplicidade, ela mostra o que é ser um bom médium. Ela não trabalha no campo mediúnico, ela também é orientadora. Mas ela quer ser um bom médium, ela explica para todos, para não cair nessa da fascinação, né? Porque, olha, nós estamos um passo da obsessão simples. É muito fácil a gente cair, porque nós estamos sempre em vigilante, né, Mário? Então, eu acho que assim, nós temos que tomar muito cuidado e ter bom senso. E outra coisa que eu acho muito importante também, Mário, é a análise de mensagem. No Luz e Amor, a gente não faz a psicografia, mas eu conheço de outros locais que às vezes recebe uma mensagem na sexta, na segunda, apresenta para o público. E o público, todo empolgado, foi fulano, foi ciclano. Tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma análise de grupo. O presidente não pode, ele por si, achar que ele pode passar. Ele tem que pôr sobre o grupo estudar. Olha, nós recebemos essa mensagem, vamos guardar mais um pouco, vamos ver se a gente conhece esses fatos. Eu acho que precisa de muito bom senso. Kardec era bom senso encarnado, né? Então, nós temos que aprender alguma coisa com ele, né, Mário? A nossa casa, graças a Deus, assim, é a que eu mais conheço. Graças a Deus. Uma formação muito sólida, né? Uma base muito sólida nesse sentido. As duas casas que eu frequento também, eu sou feliz
de frequentar e de ser assim que eu posso confiar plenamente. Uma coisa que eu acho que tá assim, crescendo, eu acho que assim, as pessoas estão estudando mais Kardec, as pessoas estão voltando a estudar Kardec. E aí, ao voltar a estudar Kardec, você vai se deparar com esse tipo de orientação o tempo inteiro que ele faz, e aí eu acho que vai chamar a atenção desses grupos, né, para eles entenderem, poxa, a gente não pode pegar uma comunicação aqui, principalmente uma comunicação assinada, e soltar, mesmo que não seja assinada, dependendo do conteúdo dela, se for um conteúdo moral mais genérico, ok. Mas se tiver alguma coisa que seja um pouco mais específica, precisa passar por esses crivos aqui. Né? E é só o estudo de Kardec que vai trazer isso. Né? A nossa casa, voltou a dizer, ela sempre se baseou nisso desde o começo, então a gente não tem esse tipo de conduta, né? Mas tem casas que tem, porque a gente se empolga, sabe? Quem não quer ajudar? Já pensou, você recebe uma mensagem e você acha bonita, porque às vezes você dá uma lida, você acha bonita, mas você não buscou ali com esse rigor que Kardec tinha. E você replica, achando que está ajudando. Mas é complicado, porque às vezes ali você vai ter coisas antidoutrinárias, coisas, né, ou algum conceito que pode cair no ridículo, porque ele é um conceito que está totalmente fora das questões que a ciência já mostrou. Então, muito cuidado. Nós vamos ver que Kardec fala sobre isso aqui nesse texto ainda. A Lucélia mencionou ali que a gente tem que tomar cuidado com o que lê também. E é natural. Nós temos muitos livros, né, espíritas, livros que são ditos espíritas, que a gente está lá pelo espírito de, e muita gente ainda, né, não são só neófitos, não, gente que está na doutrina há muito tempo, lê um romance e acha que aquilo é uma representação exata do que é o plano espiritual. Aí é crítico demais, sabe? É muito crítico. Também falta... Mauro, vendo também no livro dos médiuns, no teu final lá, as mensagens apócritas, exato, mostra uma beleza no começo, aquela assinatura, fala, nossa, que maravilha. Aí a gente vai estudando no grupo, a gente tem um estudo de grupo do livro dos médiuns já faz uns 15 anos. A gente termina, volta outra vez, desde o comecinho, sabe? Então, quando chega nessas mensagens, a gente até às vezes esquece e fala, nossa, que mensagem bonita, como a Marianinha falou, de repente a gente fala, Jesus amado, quanta coisa que tem errado, né? Tem que ter análise, né? Tem que ter prática, né? Tem que ter muita prática para fazer essa análise. Por isso que Kardec coloca um rigor muito excessivo aqui no filtro, que o Erasto já tinha trazido uma mensagem colocando isso. É preferível você negar, acho que 10 verdades do que aceitar uma mentira. Não é? Então, Pois não, Antônio, quer falar? Eu quero aproveitar a oportunidade, já que você citou aí que a casa estuda Kardec, o Adolfin, ele terminou o estudo do livro O que é o Espiritismo, está fazendo agora a parte da biografia de Kardec, e o próximo livro vai ser Viagem Espírita, 1862. Esse estudo é feito na terça, às 18h45. Tenho dito. Então anotem aí, ó, mais uma reunião, viu? Mais uma reunião para nós, 18h45 às terças-feiras. Mário, pois não, até diante dessas reflexões, assim, como que, assim, quando a gente tem aquelas reuniões públicas, né, em que tem a psicografia e é entregue ali, porque quem não passa por esse crivo, né? E isso ainda acontece. Então, se a gente refletisse diante do que a gente está estudando, o correto seria que houvesse esse crivo também nesse momento, né? Você está falando das cartas, né? Das cartas dos familiares e tudo? O correto seria, mas assim, esse tipo de reunião mediúnica, ele acaba trazendo esse pressuposto, né, de que a pessoa vai, já tem uma mensagem e você já entrega para ela. Assim, é complicado, né? Tem muita coisa boa, traz muito conforto, né? Você veja quando a Mayra vem a Franca aqui, vai 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, né? As pessoas são extremamente carentes desse tipo de contato, né? Mas aí, assim, tem muito problema, porque tem muito ruído, né? Tem muita coisa que é genérica. Mas, assim, eu não sei se daria para você fazer esse crivo nesse tipo de reunião, uma reunião muito específica para isso, sabe? É um tipo de reunião com essa proposta, é isso. Mas ela traz esses problemas, sabe? Ela traz grandes problemas. Ela traz problemas de coisas genéricas, ela traz problemas de
de erros de falas de comunicação que são naturais da mediunidade, e aí, em algum momento, ela vai causar um certo desconforto. Mas eu acho que é da natureza desse tipo de reunião, sabe? Chico fez isso a vida inteira, né? Ele fazia, claro que a gente não pode comparar ninguém com o Chico Xavier, né? Ninguém com a mediunidade dele. Mas você tem vários médiuns que fazem isso e fizeram isso há muito tempo, e assim, com coisas espetaculares e com coisas que você olha e fala, não, aqui não tem nada a ver, mas é porque é do processo mediúnico. Né? É um ruído, o médium não captou naquela hora, ou foi outro espírito que fez a comunicação, enfim, isso tudo vai acontecer. Mas, assim, isso é muito desse critério, sabe? A gente já refleti muito sobre isso. Eu falei, poxa, se você numa reunião dessa criar muito crivo, você não faz essa reunião. Né? Porque primeiro... Ela tem um propósito diferente, na verdade. Ela né? tem, eu entendo assim, sabe? Não sei o que o restante entende aí, mas eu entendo assim, porque como é que eu vou fazer um crivo de uma mensagem que veio de um familiar seu? Uhum. Percebe? É difícil, é difícil. Então, como ele está dando uma mensagem para você, o jeito é eu te entregar a mensagem e falar, você tire suas conclusões. Né? Então, é da natureza dessa reunião, né? É da natureza dessa reunião. Vocês concordam com isso, gente? É isso mesmo. Aí quem vai fazer a análise é o quem recebeu, né? É outro assim, tipo mesmo. Tem coisas muito interessantes. Eu acho assim, eu tenho um certo receio pelo médium. Eu acho que o médium ele é colocado numa situação muito complexa numa reunião dessa. Eu participei da última que a Mayra teve aqui e eu confesso que eu fiquei morrendo de dó daquela moça, porque ela estava num lugar que tinha 1.200 pessoas. Eu não sei até que ponto ela não se sente na obrigação de fazer as comunicações. Você já pensou se chegam 1.200 pessoas lá e essa pessoa, de repente, naquele dia não recebe nada, não consegue conectar com ninguém? Será que ela tem... Quantos médios vão ter a coragem, a capacidade de pegar o microfone e falar, gente, hoje desculpa, mas não vai ter nada? Entendeu? Então, eu fico com muito medo, porque às vezes ele vai lá e ele vai fazer qualquer coisa, entendeu? Imbuído de boa vontade, de boa fé. Mas pela natureza da reunião, você vai ter que aceitar esse tipo de situação. Sabe, de ter coisas genéricas, coisas que não identificam ninguém. A própria Mayra, ela veio um dia aqui em Franca, uma das primeiras vezes que ela veio, e rapidinho, não vou tomar muito tempo não, mas o que aconteceu? Um amigo meu, um amigo nosso aqui, até o Humberto, que trabalha na CHB, que fez COEM, ele estava lá ajudando lá, ele chegou depois, estava lá ajudando e tudo, e aí a Mayra estava lá fazendo a comunicação dela e ela faz uns recadinhos assim. E aí o Humberto estava lá, não tinha nem chegado perto dela, chegou lá para ajudar, fazendo não sei o que lá do café que eles iam servir. E aí ela foi ler os recados depois, ou alguém foi ler, e aí falou, ó, a tia fulana de tal tá aqui junto com o outro fulano, falou uns 3, 4 nomes, aí o Humberto me passou, e eu não me lembro agora, mas eram nomes assim que não são nomes comuns, não é assim, a tia Maria falou que está aqui com o tio José e com o primo Antônio. A chance de você acertar alguém que tem uma Maria, um José e um Antônio é boa, né? Ela é até boa. Né? Mas não, era assim, a tia Gertrudes falou com o Asdrubal que era 3 nomes, o cara quase caiu duro, entendeu? Ele quase caiu duro. Então você tem muitas coisas que são assim espetaculares, né? E você tem cartas que são muito genéricas, que você fala assim, qualquer um poderia ter escrito isso aqui. Ela não quer dizer nada, né? Ela não quer dizer, não tem nenhum dado ali que vai conseguir trazer alguma identificação daquele espírito. Mas é do jogo. Né? Às vezes o espírito está lá, às vezes é ele mesmo, e ele não conseguiu fazer essa conexão e trazer. Então, o processo mediúnico é difícil. Mas a natureza dessa comunicação é essa mesmo. A natureza de uma reunião, a natureza de uma reunião de socorro é como a gente está falando aqui. Né? Você não pode receber e-mail, alguém pode, lógico que pode. Né? Mas é assim, a gente tem que estar ligado aqui para saber que, ao receber uma mensagem que não é uma mensagem natural de socorro, que você já está preparado para atender aquele espírito daquela natureza, você tem que redobrar o cuidado, para não fazer o que a Eunice colocou aqui, de você repassar uma situação que vai colocar o grupo em descrédito, que vai criar algum desconforto, né? Então, muito cuidado aí. Aí, reuniões de evocação, que nós falamos a semana passada, que estão começando a surgir de novo. Essas, o cuidado é triplicado. Essas são muito mais difíceis da gente conduzir. Essas aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, precisa de 10 anos de trabalho para você poder ter segurança. Né? Porque isso aqui é uma coisa que Kardec fazia lá, mas eles faziam no momento oportuno, onde isso era assim que era para trazer a doutrina espírita. Eles ralaram lá 5, 6 anos para poder criar esses critérios e coisas que foram meio que se perdendo, né, no movimento espírita contemporâneo,
porque acabou que a gente acabou sendo conduzido para esses outros tipos de reunião. Então, se vamos voltar a fazer em algum momento algumas reuniões de evocação e tudo mais, o cuidado tem que ser redobrado, porque é difícil, até porque a formação dos nossos médiuns acaba não tendo esse viés. Tá? Não sei se vocês concordam com isso também. Porque é muito mais difícil para você formatar um médium para uma evocação, para trazer essa diversidade de interpretação de espírito. Eu acho que aí leva mais tempo, é um trabalho mais específico. Né? Então, tem que tomar esse cuidado, né? para não endurecer demais, porque tudo que você endurece demais, você inviabiliza. Né? Se você começar a pegar toda a comunicação que vem em socorro aqui, começar a crivar ela demais, vai ficar difícil. Né? Porque a gente tem um volume grande de médiums trabalhando, às vezes médiums estão começando agora, uns mais avançados, outros menos, então você tem que faz o trabalho e segue a vida, né? Ô, Mário, na verdade, então, a gente pode pensar que quando a gente tem uma reunião pública, o próprio médium, ele tem uma exposição muito maior, né, ali. E a gente está falando de psicografia, mas tem a psicofonia também, né? Que é também algo que é bem intenso, assim, né? Mas que tem a sua importância, é isso, né? Que eu estou entendendo. E que quando a gente pensa em algo para desenvolver um grupo pequeno, aí o rigor também ele precisa estar presente, mas tem que ter o bom senso de não travar as coisas, né? Porque senão nunca melhora, nunca aprimora, né? É a partir dos erros também que as coisas vão refinando, é isso, né? Eu acho. E assim, esse bom senso, aquele grupo que eu te falei que está sendo formado lá em Toledo, lá no Paraná, uma turma de Toledo está fazendo, eles estão, às vezes eles comunicam com a gente, falam com a gente ali sobre o que está acontecendo lá, estão muito nisso. E eles ficam o quê? Eles não reproduzem aquilo que passa lá dentro. Eles discutem entre eles avaliam e eles arquivam, eles guardam, eles tomaram esse cuidado, sabe, de não tornar públicas aquelas comunicações, até que eles tenham assim, uma segurança maior daquilo que está sendo comunicado ali. Então, eles estão fazendo esse trabalho aqui que Kardec orientou, seguindo rigorosamente esses critérios, mas eles estão trabalhando primeiro, e já faz anos que eles estão mexendo com isso, faz uns 2 anos, e eles falam que agora que eles estão começando a colher uns frutos mais assim, um pouco mais refinados ali desse processo. Então, a variedade é muito grande, né? A variedade é muito grande. Eu fico assim, dá um certo, a gente fica com medo, né? Assim, a gente se cobra muito quando está num desenvolvimento, né? Porque a gente tem medo de não perceber isso, né? Que a gente estuda. Então, eu acho que isso também é algo que a gente precisa entender que é um processo, né? E ter sempre um grupo, seguir sempre o grupo, né? Nunca tomar nada, como que eu vou dizer? Tomar posicionamentos, né, ou condutas muito individualizadas, né? É isso que eu acho que é o que torna saudável esse processo, né? E a diversidade e a complexidade dele faz com que você tenha que ter essa flexibilidade. Né? O que a gente está falando aqui, até a Kardec vai comentar aqui em algum momento, não sei se nessa ou na próxima situação que a gente for ver, ele vai falar que o ideal seria que a gente passasse todas as comunicações por esses critérios. Ele falou, mas isso é impossível. Então, o que tem é que cada pessoa entender esses critérios para poder aplicar. E aí ele aproveita ou não aquilo que foi trazido. No caso das reuniões e do desenvolvimento, você tem que ter uma flexibilidade muito maior. Né? Porque você tem várias situações. Você tem a situação da complexidade da própria comunicação, você tem o animismo, você tem a própria excitação do médium, que naquele momento do desenvolver-se vai ter momento que ele vai, senão ele não vai conseguir desenvolver também. Tem hora que ele tem que colocar e não interessa se é dele, ou se é de espírito nenhum, ou se é do próprio espírito dele desprendido. Ele tem que trazer. Se você ficar assim, não, você só vai trazer se você tiver certeza, veja, não forma mais nenhum médium, não, né? Você não forma mais nenhum. Entendeu? Não é isso que Kardec está colocando aqui. O que ele está colocando aqui é das questões públicas. E quando a gente fala, por exemplo, dos livros, eu vou escrever um livro e vou colocar, eu tinha que ter o cuidado de dizer que aquilo é um romance, né? Para explicar para as pessoas que estão lendo, porque tem muitas pessoas que são mais simples no sentido de ter já se aprofundado um pouco, que lê um romance e acha que aquilo é histórico, lê um romance e acha que aquilo é científico. Né? E aí essas são as dificuldades maiores. Né? No mais, o processo mediúnico, você pode pegar um livro que ele está cheio de coisas fantasiosas, né? Que são da licença poética do espírito, e está tudo bem, é um romance. E ali você vai ter
né, a moral da história, você vai ter uma série de coisas que você vai aproveitar. Mas o problema é que aí ele fala alguma coisa lá que tem um tom científico, você fala, não, é assim que aquele espírito falou. E você, às vezes, questiona até a própria ciência. Não, a ciência está errada. O espírito falou, ele está certo. Você vai ver que uma hora vai descobrir que ele está certo. E aí a gente cai num campo meio complexo, né? Ok? Vamos andar mais um pouquinho aqui? Vamos lá. Tendo submetido estas reflexões ao espírito de Charlet, eis o que disse a respeito. Não posso senão aprovar o que acabais de dizer e aconselhar a todos quantos se ocupam do espiritismo a seguir tão sábios conselhos, evidentemente ditados por bons espíritos, mas que não são absolutamente, bem podereis crê-lo, do gosto dos maus, pois estes sabem muito bem que é esse o meio mais eficaz de combater a sua influência. Assim, fazem tudo quanto podem para desviar disso daqueles que querem prender em suas redes. Charlet disse que foi arrastado pelo prazer, para ele novo, de escrever belas frases, mesmo com o sacrifício da verdade. Que teria acontecido se tivéssemos publicado seu trabalho sem comentários? Teriam acusado o espiritismo por aceitar ideias ridículas e a nós mesmos por não sabermos distinguir o verdadeiro do falso. Muitos espíritos estão no mesmo caso, encontram satisfação para o amor próprio ao espalhar através de médiuns, já que não podem fazê-lo diretamente, peças literárias, científicas, filosóficas ou dogmáticas de grande fôlego. Mas quando esses espíritos têm apenas um falso saber, escrevem coisas absurdas, assim como fariam os homens. É sobretudo nessas obras continuadas que podemos julgá-los, porque sua ignorância os torna incapazes de representar o papel por muito tempo, e eles próprios revelam sua insuficiência, a cada passo ferindo a lógica e a razão. Através de uma porção de ideias falsas, há, por vezes, algumas boas com que contam para iludir. Tal incoerência apenas demonstra sua incapacidade. São os pedreiros que sabem alinhar as pedras da construção, mas são incapazes de construir um palácio. É por vezes curioso ver o dédalo inextricável de combinações e de raciocínios em que se metem, e dos quais não saem senão à força de sofismas e de utopias. Vimos alguns que, à custa de expedientes, deixaram o seu trabalho. Outros, porém, não se dão por vencidos e querem agir até o fim, rindo-se ainda à custa dos que levam a sério, os levam a sério. Essas reflexões nos são sugeridas como um princípio geral, e seria erro ver nelas uma aplicação qualquer. Entre os numerosos escritos publicados sobre o Espiritismo, sem dúvida alguns poderiam dar lugar a uma crítica fundada, mas não os pomos a todos na mesma linha. Indicamos um meio de apreciá-los e cada um fará como entender. Se ainda não decidimos fazer-lhes um exame em nossa revista, é pelo receio de que se equivoquem quanto ao móvel da crítica que poderíamos fazer. Assim, preferimos esperar que o Espiritismo seja melhor conhecido e, sobretudo, melhor compreendido. Então, nossa opinião, apoiada em base geralmente admitida, não poderá ser acusada de parcialidade. O que esperamos acontece diariamente, pois vemos que, em muitas circunstâncias, o julgamento da opinião... Aí precisa subir um pouquinho, por favor. O julgamento da opinião pública precede o nosso. Assim, nos aplaudimos por nossa reserva. Muito bem. Aqui ele vai trazer basicamente o que a gente já discutiu aqui, né? Ele vai falar aqui a respeito desses cuidados que devem ser tomados. Ele vai comentar ali que os espíritos eles trazem questões científicas, literárias, dogmáticas, muitas vezes conforme aquilo que ele entende, e que quanto maior a obra, mais difícil é dele conseguir manter a consistência.
né? Porque como ele é parcialmente ou totalmente ignorante do fato, quanto mais ele fala, mais ele se enrola. Então ele vai falar aqui desse dédalo inextricável aqui, que esse aqui eu não vou perguntar para a Marlene não, porque eu fui ver o que é, Marlene. Esse dédalo inextricável é um caminho sinuoso, um caminho, um labirinto que você não tem onde achar mais o caminho de volta. Então é o que ele fala, às vezes ele entra numa situação que ele começa a falar, fazer uma comunicação ou escrever uma obra, e no meio da obra ele se perde, porque ele não tem consistência ali. Então o Kardec fala, quanto mais ele fala, mais ele se enrola. Então aí é interessante você ter esse cuidado desse filtro, porque senão as pessoas vão ficar rindo de você, e o próprio espírito fica rindo daqueles que levam a sério as comunicações. Então ele vai criando esse processo aí simbiótico. É aqui que ele fala da última fala nossa lá, que é um trabalho pessoal de análise, então que ele traria ali a metodologia, né? E aí ele fala no final ali que a opinião pública está sempre julgando. Então, eles colocam ali, ele fala assim nos aplaudimos pela nossa reserva. Então, nós estamos de parabéns por ser reservados, porque é preferível negar um monte de verdade, porque pensa se Kardec começa a colocar, né, coisas que ele não tinha certeza, coisas que o espírito achou na doutrina espírita. E aí chegaríamos hoje com 160 anos com metade da obra derrubada. Como é que nós vamos ter credibilidade? Já é difícil para a gente sustentar a doutrina espírita hoje, mesmo você pegando um livro dos espíritos, um livro dos médios e ter quase nada lá que seja questionável. Já imaginou se a gente tivesse metade, 20%, 30%? Né? Então ia ser difícil sustentar. Tá certo? Vamos avançar aqui, pessoal, só porque agora vem uma parte muito interessante que a gente não pode deixar de passar por ela. E eu gostaria de passar hoje. Empreenderemos este exame quando julgarmos oportuno o momento, mas já se pode ver qual será a base de nossa apreciação. Essa base é a lógica, da qual cada um pode fazer uso por si mesmo, pois não temos a tola pretensão de ter o privilégio de sua posse. Com efeito, a lógica é o grande critério de toda a comunicação espírita, como o é de todos os trabalhos humanos. Sabemos bem que aquele que raciocina erradamente julga ser lógico. Ele o é à sua maneira, mas só para si e não para os outros. Ô Mário, você sobe um pouquinho, por favor? Onde está? Quando uma lógica é rigorosa, como 2 e 2 são 4, e as consequências são deduzidas de axiomas evidentes, o bom senso geral, mais cedo ou mais tarde, faz justiça a todos esses sofismas. Cremos que as proposições seguintes têm esse caráter. Aí as proposições. Tá, aí vamos ler 3. Algumas proposições. Isso. Primeiro, os bons espíritos não podem ensinar e inspirar senão o bem. Assim, tudo que não é rigorosamente bem não pode vir de um bom espírito. 2. Os espíritos esclarecidos e verdadeiramente superiores não podem ensinar coisas absurdas. Assim, toda comunicação manchada de erros manifestos ou contrários aos dados mais vulgares da ciência e da observação, só por isso atesta a inferioridade de sua origem. 3. A superioridade... Desculpa, eu não sei. Só um minutinho. Tá. Acho que é aí. Obrigada. A superioridade de um escrito qualquer está na justeza e na profundidade das ideias e não nos enfeites e na redundância do estilo. Assim, toda comunicação espírita em que há mais palavras e frases brilhantes do que pensamentos sólidos não pode vir de um espírito realmente superior. Tá, vamos dar só uma paradinha aqui, porque esse aqui para mim é o ponto mais interessante desse fechamento que ele faz aqui. Né? Porque ele vai trazer para nós um manual. Olha que interessante. Ele não veio falando lá, ele não veio construindo esse texto todo que a gente está estudando hoje, baseando-se na lógica, né, no critério da base lógica que você vai utilizar para poder fazer essa seleção, essa crítica, essa ponderação sobre as comunicações. Ok. Só que ele vai falar aqui, né, que
cada um pode ter a sua lógica. Então, uma pessoa que está com pensamento errado, ele pode ter um pensamento errado lógico. Então, o que é essa lógica? Não é a lógica solta de cada um. Kardec não era assim, tinha um critério por trás disso. Então, ele vai basear essa lógica aqui, né, rigorosa ali, como ele fala, que 2 e 2 são 4, ele era um positivista, né? Então 2 e 2 era 4 mesmo naquela época. E aí o que ele vai dizer? Que elas são deduzidas desses axiomas evidentes. Então o que são? São premissas, são fundamentos que são evidentes. Então ele vai dar para nós um roteiro, ele vai mostrar aqui que como cada um de nós, se estudarmos esse roteiro, vamos poder pegar uma mensagem e poder começar a ver se ela passa. Ela passa pela pergunta, pelo item 1, ela passa pelo 2, ela passa pelo 3. Então, olha só, ele traz aqui uma fórmula. Kardec ele era fantástico. Né? Ele não deixa a coisa solta. Analisa lá, se tiver lógica, mas lógica com base em quê? Né? Eu posso ter um sistema e achar que ele é excelente. Eu posso te convencer de que ele é. Ele pode ser lógico. Mas aqui ele não está conforme os axiomas, né? Conforme essas premissas, os fundamentos da doutrina espírita, que já foram tratados ali. Então, essa é a lógica. Você vai ter que trabalhar dentro dessas premissas aqui. Então, a primeira, ele vai falar do bem, dos espíritos bons ali. Então, eles não podem inspirar nada que não seja o bem. Então, veja que ele colocou para nós lá. Se tiver ódio, se tiver rancor, se tiver azedume, se tiver mau humor, se tiver mentira, não vem de um espírito bom. Então, esse é o primeiro crivo que ele traz aqui. Segundo, item 2, da coerência e da correção da mensagem. Tem que ser coerência, porque tem que ter coerência. Ele não pode falar uma coisa agora e falar outra coisa depois. Né? Ele tem que ser correto. Tem que ser coerente naquilo que ele está falando. Então, se ele não for coerente, já demonstra que, no mínimo, ele não tem esse conhecimento. Então, você já tem que questioná-lo. Vem cá, você não está sendo coerente aqui. Isso não está correto. Depois ele vai falar do conteúdo. O que interessa é o conteúdo, não é a forma. Então, isso é outra coisa extremamente importante. Porque você pode ter uma comunicação de um espírito mais simples do ponto de vista da oratória, né? Ou até por um médium que é mais simples do ponto de vista cultural e por ser intuitivo não vai conseguir trazer a erudição daquele espírito, né? Por outro lado, e pode ter profundidade. Do outro lado, você pode ter um médium culto, um médium com um tremendo de um repertório de linguístico, né? E você pode ter também um espírito pseudo-sábio lá, um espírito enganador. E você vai ter uma mensagem maravilhosa do ponto de vista literário, mas na hora que você for aprofundar nela, ou ela não diz nada, ou ela traz coisas totalmente fora do contexto, que não vão ter coerência, que não vão ter correção, né? Que vão, às vezes, atacar esses outros itens que ele colocou, essas outras características que ele colocou, né? De ódio, de rancor, de discórdia. Então, ele vai trazendo nesse roteiro, e ele traz essas 3 situações aqui inicialmente, tá certo? Comentários aqui nesse trecho? Senão vamos ver as outras premissas que ele vai nos trazendo aqui. Vamos ver mais 3. 4. A ignorância não pode contrafazer o verdadeiro saber, nem o mal contrafazer o bem de maneira absoluta. Assim, todo espírito que sob um nome venerado diz coisas incompatíveis com o título que se dá, é responsável por fraude. 5. É da essência de um espírito elevado ligar-se mais ao pensamento do que à forma e à matéria, de onde se segue que a elevação do espírito está na razão da elevação das ideias. Assim, todo espírito meticuloso nos detalhes da forma, que prescreve puerilidades numa palavra, que liga importância aos sinais e às coisas materiais, acusa, por isso mesmo, uma pequenez de ideias, e não pode ser verdadeiramente superior. Vai ler mais um pouquinho? Né? Mais uma. Mais um. 6. Um espírito realmente superior não pode contradizer-se. Assim, se 2 comunicações contraditórias forem dadas sob um mesmo nome respeitável, uma delas necessariamente é apócrifa. E se uma for verdadeira, só pode ser aquela que em nada desmente a superioridade do espírito cujo nome há em cima? Não, acho que... É isso que está escrito aí. É. Cujo nome é aí em cima. Ou... O nome que ele que assina, né?
Não é que está errado aí, não. Ah, tá. Eu não conhecia essa palavra. Obrigada, Marlene. Palavras antigas aí, né? Então ele vai falar aqui nesses outros 3 itens, são só 6 que ele traz, são esses 6 aqui que nós lemos agora, sobre a identidade que o espírito adota, né? Kardec sempre colocou isso aí como um problema, né? Não um problema, mas um ponto de atenção. O espírito assinou, então redobra a atenção. Né? Redobra a atenção, porque isso normalmente não é que normalmente pode ser, mas muitas vezes é usado como um subterfúgio para ele induzir as pessoas a aceitar o que está sendo escrito ali em cima. Então o cara coloca Sócrates, coloca Santo Agostinho, coloca São Paulo, coloca Bento III, e aí a pessoa já começa assim, não, olha, então esse espírito falou, talvez eu seja ignorante, não é ele, porque ele não iria falar uma coisa errada. Então, Kardec toma um cuidado enorme. Então, a primeira coisa, ele assinou. Então, olha a personalidade dele, já começa a comparar por aí. Ele está falando alguma coisa ali que aquela personalidade não teria falado? Então, às vezes, a assinatura serve mais para mostrar quem não é do que quem é. Né? Porque normalmente os espíritos evitam ficar assinando, principalmente se for um espírito desse tipo, né? Para já não poder gerar polêmica, não poder criar dramas aí. Nós vimos aqui em algum momento do nosso estudo aqui a respeito desse questionamento da identidade e o espírito comunicante falou, olha, mas seria muito limitante se nós tivéssemos que assinar tudo. Porque quantos espíritos se manifestaram na Terra e quantos espíritos superiores se manifestaram ou não na Terra, mas não são conhecidos. Então, se a gente se limitasse a cobrar que os espíritos assinassem as mensagens e a gente for lá checar, nós teríamos uma limitação muito grande do número de espíritos que poderiam se comunicar. Porque seriam, primeiro, aqueles que reencarnaram na Terra e, segundo e mais problemático, aqueles que deixaram seu nome em algum lugar que você possa conferir. Né? Então, no meio de nós temos várias pessoas que, de repente, numa comunicação, nós desencarnamos. A gente pode trazer informações interessantes numa comunicação, mas ninguém conhece a gente. Então, como é que nós vamos assinar? Né? E para que assinar? E aí é a segunda coisa que ele coloca aqui, né, no item 5, segundo desse trecho que a gente está lendo, que ele vai falar que os espíritos se fixam nas ideias, nos pensamentos, e não na forma. Então, não interessa quem está trazendo, não interessa o jeito que está trazendo, interessa a ideia do que ele está trazendo. Então, aqui ele já deixa um outro alerta. Aquele espírito que se fixa muito nas ideias, no ritual, né, ele vai falar aqui na importância dos sinais. Esse espírito ele já começa a demonstrar o que ele chamou aqui de uma pequenez de ideia. Então, ele está se apoiando em situações que não são as situações que interessam para uma comunicação desse padrão, de um espírito mais elevado. E a última que ele faz aqui é da contradição. Então, o espírito fala uma coisa e depois ele se contradiz em outra mensagem ou durante a mesma mensagem. Ele aqui vai ferir aquele item número 2 lá que nós lemos, que fala da coerência. Ele vai ferir a coerência e já vai mostrar aqui que essa é uma delas, pelo menos, se ele não tem coerência, ele vai colocar aqui, uma delas é apócrifa. Então ele está falando, a pessoa assinou, né, o espírito assinou São Paulo em 2, mas numa ele fala uma coisa totalmente incoerente com a outra. Então uma das duas está errada. Ele vai trazer esse conjunto de premissas aqui, de fundamentos que vão servir para nós, não são só esses, mas esses aqui vão dar já uma segurança muito grande para todo mundo que estudar com profundidade isso, poder fazer uma avaliação em uma mensagem mediúnica. Né? E aqui, assim, ele não faz uma coisa, um filtro muito grande, ele não engessa muito, né? Ele traz coisas muito óbvias. Né? Então, muito óbvias. Independentemente do médium ou do espírito que está se comunicando, concordam que se ele demonstrar ódio, rancor, raiva, palavra de baixo, ele não pode ser um bom espírito? Porque o espírito não traria, ainda que o médium fosse assim. Ele não traria. Ele não seria incoerente, né? Ele traria conteúdo, ele não ficaria enchendo linguiça lá, independentemente do médium que ele está trabalhando. Ele traria ideias que fizessem sentido. A identidade, quando ele usar, ele vai usar com muito cuidado. Né? O espírito normalmente vai usar a identidade, vai usar a assinatura quando ele conseguir comprovar a identidade. Senão não tem sentido ele fazer isso, vai só criar confusão. E não vai se contradizer. Então aí independe do médium ou do espírito que está se comunicando. O crivo serve para todo mundo e não precisa de grandes esforços para a gente nem fazer e nem, na comunicação boa, passar por essa prova. Não é uma coisa muito fininha, não é uma peneira muito fina. Né? Ô, Mari. Pois não, pode falar. Hoje eu estou pensando nessas coisas, por isso que eu estou perguntando aqui, estou com dúvida. Por exemplo, a pintura mediúnica. Acontece muito assinatura de pessoas
conhecidas, né, assim, de pintores famosos. Famosos, né? Eu tenho uma pintura mediúnica que tem uma assinatura, assim, mas eu olho para ela, eu gosto dela independentemente da assinatura, né? Assim, o que ela inspira, né, ali nas cores, na forma como foi pintado. Então, eu falo assim, gente, por que a gente vê, né, esses pintores, essas assinaturas acontecendo, a gente não sabe, né, se é o pintor, se não é. Por que isso acontece? Soraya, claro que assim, isso é uma opinião minha, tá? Não tem nada na doutrina escrita com relação a isso. Eu volto no mesmo ponto que eu estava com a reunião de cartas familiares. Eu acho que esse é uma modalidade de mediunidade onde a assinatura ela pode ser importante, porque, por exemplo, o espírito pinta lá um Van Gogh e ele assina Van Gogh. Aí, óbvio que a gente não precisa cair, né, na situação de achar que de fato foi o espírito de Van Gogh que pintou todos os quadros. Ele pode ter pintado algum quadro daquele, ou até todos. Mas nós não precisamos cravar isso para ninguém. Não, se assinou Van Gogh, é o Van Gogh. Mas a gente vê situações em que a pintura remete muito ao estilo daquele pintor. Então você tem muitos pintores que seguem o estilo de outros, aqueles que replicam, né? Então a gente sabe muito bem que não precisa ser Van Gogh para assinar todos os quadros. Mas quando põe Van Gogh lá, às vezes é o critério dele, né? E pode ser um espírito que assinou Van Gogh e que pintou outra coisa totalmente diferente. Mas eu acho que é da natureza dessa comunicação mediúnica, né? Normalmente se assina os quadros. Então o espírito vai lá e assina. O problema vai ser o questionamento que você vai ter quando você pegar algum quadro que está pintado lá e está assinado Van Gogh e você falar isso aqui nunca é Van Gogh. Então você vai ter mais um problema para quem não entende do que para quem entende. Porque percebe que quem entende, talvez ele estivesse tentando captar ou alguma inspiração de Van Gogh ou de algum discípulo dele e tudo, mas o médium não conseguiu naquele momento, por uma série de situações. O ambiente não estava propício, ele não estava bem naquele dia, não conseguiu a conexão com aquele espírito, enfim. E ele fez. Né? Mas ali aí o crítico, que não é o crítico que está olhando só a crítica, que está olhando só a forma e a assinatura, vai poder colocar a gente na parede. Vai dizer, está escrito, mas nunca que Van Gogh iria fazer um negócio desse. Tem nada a ver com o estilo dele. Né? Tem nada a ver com o estilo dele. Então você percebe a complexidade disso? Mas eu acho que isso é da natureza desse tipo de fenômeno. São fenômenos que normalmente têm o objetivo de comprovação da doutrina espírita, assim como os fenômenos físicos, certo? Porque o que um fenômeno de pintura mediúnica traz para nós? Do ponto de vista moral, científico, né? Pouco. Ele pode trazer do ponto de vista moral para um estudioso da pintura, que vai se emocionar com aquilo. Um leigo como eu olho um quadro, eu acho bonito ou não. Mas eu não choro diante de um quadro, eu não tenho essa sensibilidade. Eu sou programador de computador, entendeu? Então eu não consigo alcançar isso, ok? Cada um na sua. Né? Então, qual é o objetivo dessa mediunidade? Né? Em grande medida, a comprovação do fenômeno. Então, por isso ele traz a assinatura. E nem toda hora o fenômeno vai conseguir ser comprovado, por essas dificuldades que a gente tem, que a gente comentou. Esse é o meu pensamento, assim, é a forma como eu entendo isso, sabe? É igual aquelas materializações, o que serve aquilo? Para quê hoje? Né? Para a mesma coisa que você via antes, comprovação do fenômeno. Diferença, antes, lá em 1850 e pouco, lá até 1870, 80, até virar a bagunça toda das guerras lá, isso acontecia todo dia, toda hora, em todo lugar, certo? Por quê? Porque era a invasão dos espíritos, tinha que aparecer. Então, mesas giravam, copo batia, aparecia a mão, tocava piano, hoje é mais difícil. Mas quando acontece, ainda tem esse objetivo. Né? E eu entendo que a pintura mediúnica vai por aí. Mário, então são propósitos coletivos, né? De atender a coletividade, é isso, né? Eu penso que sim. E assim, é incontestável, né? Porque é a mesma coisa de quem analisa o Parnaso de Além-Túmulo, né? Você pode achar que a mediunidade existe ou não existe, que existe espírito ou não existe. Mas quem analisa Parnaso de Além-Túmulo, estou voltando a falar, eu não tenho condição nenhuma para analisar aquilo, porque eu também não entendo nada de literatura, muito menos de poesia e tudo mais, mas grandes estudiosos que já estudaram e estudam hoje, falam o seguinte, olha, eu continuo acreditando que mediunidade não existe, espírito não existe, mas isso aqui não pode ter sido esse cara que escreveu. Porque é impossível um cidadão em Pedro Leopoldo fazer aquilo, com o ensino, com a educação que Chico tinha.
Entendeu? Então, por que o primeiro livro dele foi Parnaso? Por que Parnaso veio daquele jeito? Para chegar e dizer o seguinte, isso aqui é genuíno, ponto. Então é coletivo, né? É coletivo. E pensa, a obra que Chico tinha que fazer depois, por que ele começou por Parnaso? Né? Por que ele começou pelo Parnaso? E se você ver, esse livro já foi assim, ele foi estudado e criticado, mas muito e por muitas pessoas. E ali você tem, né, genuinamente aquele, se não me falha a memória, são 17 poetas diferentes, 17 escritores diferentes, é isso? Se alguém souber o número correto, me corrija. Mas acho que são 17 assinaturas diferentes e reconhecíveis. E começou, se você for ver, porque poesia e literatura é o mais alto grau da escrita. E ali todos ficaram comprovados o estilo do poeta, né? Exatamente. Agora, no quadro, Soraya, nem dá para o pintor, acho que, mostrar muito, às vezes, porque não dá para elaborar muito, né? Não sei, porque está dependendo do médio ali para pintar. Sei lá. Mas aí, né, Marlene, você tem quadros, não são todos, por conta dessa dificuldade que você apontou, mas você tem quadros que os estudiosos olham e falam, aqui sim está o estilo, e aqui dá para a gente dizer que é determinado pintor. E o mais interessante nesse tipo de fenômeno e reunião, né, dos médios que até vão ficando famosos quando conseguem fazer, não é ele pintar um Van Gogh, porque não é tão difícil para um pintor se adaptar com aquele estilo. O problema é ele pintar um Van Gogh, um Picasso, um Monet, entendeu? É muito difícil você ser um imitador de 3, 4, 5 pessoas, de 3, 4, 5 gênios. É isso que é a questão do Chico. O Gasparetto, gente, eu tive a oportunidade de ver, lá no Zé Marques Garcia, quando tinha instituição espírita, né? Hoje não tem mais. Ele pintava com as duas mãos e com os pés. Pintores diferentes, gente, aquilo lá eu nunca vi na minha vida. Depois eu acho que ele foi parando, né, de fazer isso. Ele foi mudando um pouco o perfil dele, né? Depois ele acabou indo para outras atividades dele ali e diminuiu. Talvez também a mediunidade dele tenha cumprido o papel, né, Marlene? Naquele período que ele fez aquilo. Lá foi impressionante, viu? Daí o cara pinta com o pé e ele troca o estilo, ele pinta um Picasso, um Monet, né? Ainda que você não tenha a perfeição, o que se busca aí, como é a comprovação do fenômeno, são os traços, né? Olha, você tem traços. E aí você pega a dificuldade que é para um cidadão fazer aquilo se ele for muito bom e muito estudioso. Aí você imagina um cara comum com o pé fazendo. Percebe? Então o objetivo é esse. Lembra quando a gente falou de Júpiter, dos desenhos de Júpiter? Os desenhos de Júpiter que foram trazidos pelo Victorien Sardou tem uma característica interessante. Ele usou uma técnica de, acho que é tipografia que chama, né, da área do Antônio Carlos, da época da editora Nova Era, que montava os negocinhos na mão lá, que os caras faziam aquilo, que desenhava, parece que numa chapa, e era ao contrário que o cara fazia o desenho. E o Victorien Sardou não tinha essa técnica, ele não conhecia. Os caras levavam décadas para aprender essa arte. Era uma arte de fazer aquilo numa chapa para ela poder ser impressa várias vezes, aquele desenho. Né? Era uma técnica da época. E levava décadas. O Victorien Sardou não sabia daquilo, não conhecia aquela técnica, ele fazia os desenhos da casa de Marte, de Júpiter. Entendeu? Então, quando o fenômeno vem com essa característica de comprovar o fenômeno, de comprovar a identidade, ele vem avassaladoramente. Né? E aí ele tem o problema que a gente que consegue aprofundar um pouco mais entende da complexidade do processo mediúnico. Então vai ter hora que vai escapar a marcha, não vai conseguir conectar. Né? E aí eu acho que a pressão sobre o médium ela é muito forte, porque o médium chega numa hora que ele precisa produzir, ele está lá com 1000 pessoas na frente dele, e aí ele se arrisca, entendeu? Ele se arrisca. E aí, o coitado do cara. Por isso que essa mediunidade é legal, eu queria ser ele. Você tá maluco. Você não tem nem ideia do que esse cara passa. Essa última vez que essa moça veio aqui em Franca, eu estava lá em cima, eu fui fazer um comentário lá antes dela, enquanto ela estava escrevendo, e eu estava vendo, ela chegou, e ela estava assim, abalada, porque ela acho que ela se impressionou com o volume de pessoas e a responsabilidade que ela tinha. Eu vou te dizer, eu fiz uma prece para ela, falei, Deus ajuda essa pessoa aqui agora, porque a pressão que ela está sentindo, eu vou te dizer uma coisa, não é brincadeira, não. E ela foi lá, fez o trabalho dela. Né? Mas olha, não é brincadeira aquilo, não. Não é brincadeira, não. E assim vale para todos os médios, né? Os de cura, os de efeitos físicos, todo mundo. Não é fácil.
Por isso que essa questão do apoio, da sintonia do grupo mediúnico, né, é um processo muito delicado. A Joana de Anjos tem uma obra, não sei onde que eu li isso uma vez lá, que ela fala que o processo mediúnico para um grupo entrar na sintonia real do processo mediúnico leva uma década trabalhando para poder afinar aquele grupo, né? Tá em sintonia, tá redondinho, tá funcionando bem. É um trabalho complexo, né? Por isso que a gente tem que estudar muito. Bom, a gente já está avançado aqui. Kardec depois tem mais um trechinho aqui que ele faz uma conclusão, e aí, na verdade, ele só vai ali concluir tudo aquilo que ele falou, e ele vai deixar aqui um ponto importante que ele vai colocar para nós, que a questão maior aqui dentro das comunicações mediúnicas, que a gente tem que trabalhar não é com mais afinco, mas aquilo que é um pouco mais fácil, são as questões morais. Então, quando os espíritos vêm trazer questões morais, é mais fácil da gente poder receber aquilo e até transmitir para os outros. Olha, uma coisa que nós falamos, ele vai fechar aqui falando. Então, ok, é uma questão moral, está dentro dessa coerência, passou pelos crimes, transmite normalmente. E aí ele faz uma ressalva. Quando tem alguma questão científica, quando tem algum sistema, ele vai falar que ideias sistemáticas, o cuidado tem que ser redobrado. Você não pode passar informações científicas, informações de sistemas sociais ou quaisquer que sejam, sem você ter a certeza absoluta. Por quê? Ele fala, porque senão você vai colocar e vai ser desmentido logo depois, pela ciência ou por alguma descoberta. Então, muito cuidado. Né? Por quê? Porque não é característica dos espíritos, nem do fenômeno, e nem da comunicabilidade dos espíritos, eles ficarem trazendo revelações científicas para nós. Isso a gente tem nos livros dos médiuns, isso a gente tem em vários lugares, né? Demonstrando que os espíritos, o meio deles nos ajudarem nas nossas descobertas, na ciência e tudo, é através da intuição das pessoas preparadas. Não é trazer para um leigo, trazer para mim aqui, coisas da ciência, de coisas que nem são da minha área. Então ele vai fazer essa ressalva aqui. Né? Ele vai dizer que não é permitido, nem tampouco é o objetivo das comunicações antecipar ou revelar leis científicas, fazer premonições. Então ele fecha aqui com essa orientação. Então, eu achei muito rico esse trabalho todo que ele fez com o Charlet, né? Trouxe muitas coisas interessantes da parte de evolução, dos animais e tudo mais, e ele fecha para mim de maneira primorosa aqui, trazendo esse manual, né, de como a gente deve fazer essa análise crítica e inclusive com essas orientações aqui, que se a gente estudar bastante, ela vai nos dar muita segurança para fazer o trabalho, né? Tão difícil que é o trabalho de formação, condução de médios, que é um trabalho que o Luz Amor faz aí há muito tempo e num volume grande, né? E isso dá mais segurança para saber que a gente está fazendo o trabalho correto, e graças a Deus, novamente, a nossa casa aqui é muito sólida nessas questões, né? Tudo bem? Comentários? Então, meninos, fechamos. Hoje passamos um pouquinho, 20h17, mas acho que o tema merecia. Semana que vem a gente muda de assunto, então até lá. Até a semana que vem, mesma hora e mesmo bate local.